Eu saúdo os conselheiros que integram este colegiado, ministro Og Fernandes, ministro Marco Aurélio Belize, ministra Suzete Magalhães, ministro Sérgio Cuquina, desembargador Marcos Augusto de Souza, que está também por vídeo, o desembargador Guilherme Calmon, a desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, o desembargador Fernando Quadros, o desembargador Fernando Damasceno, e a desembargadora Mônica Cifuentes. Eu saúdo igualmente o subprocurador-geral da República, Eduardo Lorenzoni, que representa o Ministério Público também por vídeo. Cumprimento também o juiz federal Nelson, que não está aqui conosco. O juiz Nelson está por vídeo também. Cumprimento os magistrados. O doutor Felipe Sarmento, que também está por vídeo, representando a OAB. Também cumprimento os advogados. E o doutor Daniel Marchionati, que é o nosso secretário-geral. E cumprimento todos que prestigiam essa sessão, informando que o ministro Moura Ribeiro e o desembargador Amilcar não puderam comparecer por motivo justificado. E eu, então, declaro aberta esta sessão ordinária e inicio os trabalhos submetendo à aprovação a ata que já foi previamente disponibilizada. Indago se estão todos de acordo. De acordo, então, a ata está aprovada. Antes de chamar o primeiro processo, eu gostaria, desembargador Calmon, de agradecer a Vossa Excelência a sua hospitalidade, a disponibilidade, inclusive para mudar a data da sessão previamente marcada para ontem, para ajeitarmos com o grande evento que teremos hoje à tarde, com o ministro Og Fernandes, e com toda esta hospitalidade carioca, muito embora o tempo não tenha ajudado, e quem imaginou que pudesse ver um Rio de Janeiro com sol, se equivocou nesses dias, e com frio também, né? Mas, enfim, muitíssimo obrigada. Eu passo, então, aos processos. O número 1 é o processo administrativo comum 528/57/2023. Eu sou a relatora e o interessado é o TRF da 4ª Região, que apresenta relatórios das auditorias, e eu já disponibilizei com antecedência esses relatórios e estes achados que foram descritos, as recomendações, estão tudo sob a devida auditoria feita, e eu submeto, então, ao colegiado os relatórios finais das auditorias realizadas no TRF4 da 4ª Região e Seção Judiciária de Santa Catarina, com os anexos, e proponho a sua aprovação. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Então, eu proclamo que... Desembargador Fernando... Não, de acordo. Não? Eu proclamo, então, que o Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar os relatórios finais nos termos do voto da relatora. O número 2 é o recurso administrativo 1540-05 de 2023. Eu sou a relatora e a sustentação oral do Dr. Francis Campos Bordas, que está presencial, não é? E aqui, no caso, trata-se de um recurso administrativo interposto contra a decisão por mim proferida, pela qual indeferi o pedido de revisão de distribuição de limites de pagamento de precatórios federais. E eu indago se podemos já partir diretamente para a sustentação oral, ou se quer que faça a leitura do relatório maior do que esse. Eu dispenso relatório, excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, então, com a palavra, doutor, por favor. Senhora ministra-presidente, senhores e senhoras, conselheiros, conselheiras, senhores serventuários, serventuária da casa, ilustres representantes do Ministério Público, da OAB, da JUF. É sempre um incômodo para o advogado
sustentar quando o ato impugnado envolve o próprio julgador. Nós não estamos habituados a isso. Em geral, é levado ao judiciário um ato praticado por um terceiro. Então, isso me deixa um pouco incomodado, mas depois, refletindo hoje pela manhã, eu me dei conta que esse tema dos precatórios só tem vítima nesse assunto. Houve um verdadeiro abalo nas estruturas que dizem respeito à efetividade da prestação do pagamento dos precatórios. Isso abalou, de certa forma, os credores, abalou o judiciário, abalou o Poder Executivo, né? Porque nós nos vemos na incômoda situação de que o Poder Executivo apresentou uma proposta que limita o quanto será pago de uma condenação judicial. Isso, oxalá, se resolva em breve. Recentemente, tivemos a manifestação do Poder Executivo desmistificando alguns discursos que foram usados naquela ocasião. Mas o fato é que hoje, nessa sessão, nós ainda estamos com as 2 emendas constitucionais em vigor, surtindo efeito. E esse efeito, ele é muito mais sentido em algumas regiões da justiça do que em outras regiões da justiça. E eu me recordo de uma ocasião, logo que nós fizemos o pedido de providência, gentilmente o secretário me recebeu virtualmente, o doutor Daniel, e ele me fez uma provocação. E eu não vou esquecer dessa provocação. Ele me disse assim: o CNJ aqui é administrador, não é julgador. E aquilo ficou me matutando. Eu disse: sim, é verdade, é verdade. Mas nós estamos falando de algum ato vinculado ou de um ato discricionário? Há margem para o administrador adequar o seu procedimento ou não há margem para o administrador adequar o seu procedimento? E é isso que me traz na tribuna, trazer uma reflexão para Vossa Excelência. Mas toda vez que falamos em precatório, invariavelmente nós temos que falar de números e de letras. Números para compreender a dramaticidade da questão. O fato concreto que nós temos, e é inconteste, é que se usou um critério de rateio da verba contingenciada, ou seja, já sabíamos que viria menos dinheiro do que tínhamos de dívidas. Todos sabíamos disso. Então, o dinheiro que veio era insuficiente. Como ratear esse dinheiro entre os órgãos do Poder Judiciário? E a escolha foi, e aqui eu friso, a expressão escolha é da minha lavra, a opção foi se ratear na proporção do valor total dos precatórios de cada tribunal na Justiça Federal. Então, o Tribunal Regional da Primeira Região, que é o campeão de precatórios, recebeu uma proporção de valores e assim sucessivamente. Esta proporção que o TRF recebeu permitiu que ele pagasse os precatórios alimentares, TRF da segunda região, perdão, lá em 2022, quitou os precatórios alimentares de 2022 e pagou uma série de precatórios comuns de 2022. Friso, o presidente do TRF2 seguiu a ordem dos seus precatórios, mas a ordem dos precatórios nacionais e dos demais credores de precatórios alimentares foi descumprida. Por que foi descumprida? Porque o precatório comum da segunda região foi pago antes do precatório alimentar da terceira, da quarta e da quinta. E mais dramático ainda, o Tribunal da Quarta Região, e aqui uma especial saudação ao presidente, o professor Fernando, que já nos recebeu, sabe bem da situação. Já foi provocado, aliás, o próprio Conselho já foi pelas seccionais da OAB Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, preocupados com isso. O Tribunal da Quarta Região, até hoje, deve precatórios alimentares de 2022. Por quê? Porque em 2023 se repetiu o critério de divisão do dinheiro. E com essa divisão de dinheiro em 2023, o que ocorreu? O precatório comum de 2023
do TRF2 seguiu a fila, ou melhor, os precatórios, seguiu a fila. Então, o TRF2 pagou exclusivamente quase que precatórios comuns em 2023 do orçamento de 2022. O TRF1 pagou todos os precatórios alimentares de 2021 e passou a pagar precatórios comuns de 2022, perdão. Isso com dinheiro de 2023. E, novamente, o TRF4, o 5 e o 3 não conseguiram quitar os alimentares. Bom, esses são os números, Excelência. E desses números eu me permito pensar um exemplo. Um precatório de 1,8 bilhões de reais foi pago aqui na segunda região para um credor, que é a Petrobras. Esse precatório pagaria 13 mil credores de créditos alimentares na quarta região. E ainda sobraria dinheiro. Então, esse é o desequilíbrio que nós temos aqui. Como pode um precatório de 1 bilhão, 1,8 bilhões, ser pago antes? E o inusitado disso tudo é que, provavelmente, o ano que vem, esses tribunais da primeira e segunda região quitarão seus precatórios de 2022 comuns e passarão a pagar os precatórios de 2023, ao passo que a quarta região não quitará os precatórios de 2022. Então, nós teremos uma quebra da ordem cronológica também, em breve. Voltando à conversa com o secretário, a provocação que ele me fez, a quem eu agradeço, porque me deu um norte. Mas esse ato está definido na LDO. Aí eu fui ver a LDO. Porque a LDO, então, ela deveria, na expressão e na decisão recorrida, ela deveria ter dito que o critério de divisão do dinheiro entre os tribunais é a proporção do total dos créditos. A LDO não diz isso. A LDO ela usa a palavra proporção em uma única ocasião. E quando ela diz o quê? O dinheiro será dividido entre os órgãos centrais do Poder Judiciário, o TJDF e o CNJ, na proporção de seus créditos. Essa é a única palavra e expressão que tem na LDO. E logo em seguida ela diz, esses órgãos redescentralizarão as suas verbas entre as unidades pagadoras. Não diz como. Então, essa descentralização da verba é ato administrativo, não vinculado, e foi um critério usado naquela ocasião, o qual, a máxima vênia, destoa do artigo 100 da Constituição. Destoa do artigo 107 do ADCT. Por quê? Porque a Constituição diz que os créditos alimentares terão preferência sobre todos os demais débitos. Ponto. Não é sobre todos os demais débitos do Tribunal A, Tribunal B, Tribunal C. Todos os demais débitos. Então, é por isso, Excelência, que abusando, talvez até do tempo, porque não estou marcando, desculpa, Excelência, tenho ainda algum tempinho, nós provocamos uma releitura aqui do critério, para que isso não se repita novamente. Porque a cada ano o problema vai piorando. E eu não me refiro só aos créditos alimentares. Haverá uma disputa em breve entre credores comuns. Porque os credores comuns da primeira região receberam antes dos da quarta. E assim por diante. Ou seja, a legislação ela foi pensada, e os costumes e as práticas e a estrutura organizacional do Judiciário Federal foi pensado para tempos de paz, em que tinha dinheiro para todo mundo. E a proporção era 100%. Todo mundo recebia. Não? Então, não tinha problema nenhum. Bom, nós vivemos em tempos de guerra. E tempos de guerra que não foi declarada pelos credores, foi imposta por 2 emendas constitucionais. Afetou as estruturas do Poder Judiciário também. Não? Então, é preciso que a solução para essa guerra
seja pautada pela Constituição, mas não por interesses, não sei se interesses ou preocupações de evitar que um tribunal receba mais dinheiro do que um outro tribunal. Não sei se foi esse o assunto, eu estou aqui conjecturando, evidentemente. Mas o fato concreto é que eu me sinto na situação, e aí me permito, já encerrando, relatar um estalo que eu tive, assim, aguardando na sala de embarque do aeroporto esses dias, em que chamaram, né, as prioridades. Olha, agora eu vou chamar os passageiros com prioridades. Aí embarcou aquele grupo de senhores, senhoras, criança de colo, e por aí vai. E nós pacientemente esperamos. Mas depois vem o grupo 2, Safira, Diamante, o que quer que seja. Depois vem o grupo 3, e todo mundo embarcou. Aí eu pensei, olha, isso aí é uma prioridade bem obedecida, ninguém questiona. Mas por que a prioridade do meu crédito alimentar enquanto advogado, a gente não usa o mesmo critério? E isso me provocou, e eu publiquei há pouco tempo um textinho em que eu faço uma analogia, um embarque de um voo, em que se nós chamássemos, por exemplo, por grupos conforme a modalidade que cada um comprou a passagem. Então, a empresa chamaria primeiro, olha, quem comprou pelo aplicativo vai ter prioridade. Primeiro, as pessoas idosas e por aí por em diante. Aí embarca todo o grupo que comprou pelo aplicativo. Depois, nós vamos chamar quem comprou pela internet. Aí embarca primeiro os idosos da internet e sucessivamente os outros. E, por fim, lá no último da fila, embarca quem comprou na agência de viagem. Ainda tem gente que faz isso. E primeiro os idosos que compraram na agência de viagem. Bom, o problema é que deu overbooking nisso. E não tem lugar para todo mundo. E aquele grupo de senhoras que comprou na agência de viagem, que tinha prioridade por lei, não embarcou. Bom, eu sou as senhoras que não embarcou. Nós, advogados, credores de precatórios alimentares da 4ª região, estamos nessa situação. Olhando todo mundo embarcar, porque o critério não foi a prioridade do crédito. O critério foi onde cada um avisou o processo. E esse critério não tem sustentação na Constituição, excelência. Então, com base nesses, talvez acalorados argumentos, confiam os requerentes no provimento do seu recurso e agradeço a oportunidade de fazer uso da tribuna. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. O doutor Nelson Alves pede a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia. Queria saudar Vossa Excelência, o ministro Og, nas pessoas de Vossa Excelência, saudar todos os conselheiros. Nós não conseguimos ouvi-lo. Está ouvindo? Agora, ouvindo, ministro? Agora sim. Desculpa. Foi uma instabilidade de conexão. Mas saudar Vossa Excelência, ministro Og, as vossas pessoas, demais conselheiros e conselheiras. Fazer uma saudação especial também ao presidente Guilherme Calmon. Tive a oportunidade de mandar mensagem a ele informando a impossibilidade do meu comparecimento por conta de eventos aqui em Brasília. Cumprimentar o doutor Eduardo Lorenzoni também, doutor Felipe Sarmento, representando MPF e OAB. Senhora presidente, a manifestação será muito rápida, não vou entrar no mérito desse caso concreto, apenas dizer que há uma preocupação muito grande da AJUF em relação a essas emendas constitucionais 113 e 114, porque elas alteraram radicalmente a questão do pagamento dos precatórios, e os precatórios nada mais são do que a efetivação do cumprimento das decisões dos juízes e juízas federais. Então, é um tema extremamente importante para a AJUF. Noticio, até aproveitando o gancho da sustentação oral, que a AGU, na semana passada, apresentou uma petição nessas ADINs, trazendo uma solução para essa questão, inclusive com o pagamento integral do estoque pendente de precatórios. E que a AJUF fará também uma petição aderindo a essa manifestação da AGU para que esse tema seja resolvido o quanto antes. Eram apenas essas palavras iniciais, senhora presidente. Agradeço muito a gentileza de sempre. Muito obrigado. Obrigada, doutor Nelson.
Eu gostaria de dizer que esse tema, todos nós aqui estamos cientes, é um tema espinhoso, é um tema que nós não gostaríamos que tivesse sido decidido da forma como foi, objeto de emenda constitucional e que trouxe esse engessamento do valor dos precatórios. O meu voto já está disponibilizado a todos e a questão é, obviamente, o recurso não está formalmente prejudicado, mas nós temos que levar em consideração dois fatores. O primeiro é que os precatórios já foram pagos, não é? E segundo, que pelo menos o que saiu noticiado nos últimos dias, a AGU já entrou com uma medida pretendendo alterar o que está disposto na Constituição, ou pelo menos mudar esta forma de pagamento. Porém, o que nós temos por hora é que a partir da emenda constitucional, houve toda uma série de regulamentações, tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, o CNJ, e o que foi estabelecido para a Justiça Federal foi estabelecido pelo limite que nos foi dado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de Planejamento e Orçamento. E este valor tendo que ser dividido pelos tribunais. Então, nós tivemos, inclusive, a oitiva da Diretoria Executiva de Planejamento e Orçamento do Conselho da Justiça Federal, e o CJF é um órgão central de sistema de planejamento, de orçamento e finanças da Justiça Federal, e se vincula ao que ficou decidido em termos dos limites da LDO, e nós não temos condição de criar critérios outros que não aqueles que já foram criados. Então, a distribuição do limite, tal como pretendido pelos recorrentes, não se fez viável, tendo em vista que nós temos que obedecer às regras que foram estabelecidas. Então, houve, obviamente, uma proporcionalidade, mas não foi só aqui, houve proporcionalidade em todos os precatórios pagos no Brasil. E, portanto, aqui eu estou, pelo meu voto, negando provimento ao recurso, mas, uma vez, lembrando que é possível que para o próximo ano as regras sejam diferentes, mas, pelo menos, enquanto posto assim, não há como desrespeitar as regras que nos foram impostas para a distribuição do dinheiro relativo aos precatórios nos anos de 22 e 23. Então, é por isso que eu nego o provimento. E eu, então, passo ao ministro Og Fernandes. Agora sim. Bom dia a todas e todos. Eu os cumprimento mais apropriadamente na pessoa da presidente de quase todos aqui, que é a ministra Maria Tereza. Quero, igualmente, tal como feita pela nossa presidente, agradecer a atenção, a hospitalidade, enfim, o tratamento fraterno, sempre muito justo do presidente do tribunal, desembargador Guilherme Camon, e a equipe, os demais colegas que estão, alguns estão aqui, o vice, a corregedora, e o grupo de servidores da casa que nos atendem com muita presteza. Muito obrigado a todos pela atenção. Presidente, eu vou simplesmente, sem maiores comentários, seguir Vossa Excelência. De acordo. Bom dia a todos, eminente presidente, colegas do Conselho da Justiça Federal, meus cumprimentos também e agradecimentos ao desembargador Guilherme Camon, desembargador Aloysio, vice-presidente, desembargadora Letícia, corregedora, em nome dos quais cumprimento todos os juízes federais dessa região e de demais regiões. Senhora presidente, o doutor Francisco foi feliz na sustentação, muito feliz, muito ponderado, e meus cumprimentos ao eminente advogado. E a expressão
que ele usou, acho que cabe bem para qualquer decisão que fosse proferida aqui hoje nesse tribunal, de que todos nós somos vítimas desse sistema. E a vítima, quem sente mais é quem não recebe, por isso eu cumprimento pela presença, pela luta, mas também o Conselho da Justiça Federal é vítima nesse processo, uma restrição orçamentária, critérios definidos por um administrador que não podem deixar de ser seguidos por outro administrador, e no caso aqui a ministra Tereza incorpora a posição e o próprio CJF de administrador. Então, na expectativa de que essa situação seja modificada, porque essa situação de precatórios é uma vergonha, o débito já tem um sistema especial de proteção ao Estado quanto ao particular, e agora, cada vez mais, a proteção é um sistema de desproteção, e todo mundo entendendo que uma coisa é essencial, porque o nosso salário é essencial, o salário atrasado é precatório. Então, o salário atrasado é salário essencial, é verba essencial, seja dos servidores, como de outros credores de outra natureza, mas estamos negociando com o que é dos outros, que é sagrado, que é o que nós contamos. Então, rogando aí que a AGU, essa iniciativa da AGU, passe a ser, além de uma expectativa, uma verdade, eu acompanho a presidente, que está cumprindo um critério como administradora, traçada também pela administração central nessa matéria, mas cumprimento e entendo aí a expectativa de todos os que não tiveram os seus direitos ainda respeitados e efetivamente cumpridos. Então, cumprimento ao advogado, cumprimento aos colegas e acompanho a eminente relatora. Senhora presidente, Felipe Sarmento, da OAB, se a senhora me permitir. Com a palavra, doutor. Sim, desculpe. Primeiro, também, bom dia a todos os integrantes deste ilustre conselho, os funcionários. Também um cumprimento especial ao doutor Francisco, que colega advogado, fez uma belíssima sustentação, de forma muito equilibrada, de forma muito sensível. E também aqui registrar o trabalho incansável da OAB para combater essa grande injustiça que é essa alteração na sistemática de pagamento de precatórios, coisa que nunca aconteceu. Nós sempre tivemos uma estabilidade na Justiça Federal. Eu, pessoalmente, advogo há 25 anos na Justiça Federal, só advoguei na Justiça Federal, e nunca tivemos esse tipo de problema. E isso tem realmente causado, como disse o advogado, como repetiu agora o Mr. Belize, feito vítimas em todos nós, seja da classe da advocacia, seja dos juízes que não têm as suas decisões cumpridas, e principalmente ao jurisdicionado que tem o seu crédito desrespeitado, muitas vezes processos de mais de 20 anos de tramitação. É verdade também que cada tribunal regional federal tem o seu orçamento, e essa divisão, embora cruel, tem sido feita para tentar trazer algum equilíbrio. Então, na verdade, o combate tem que ser feito à legislação, e a OAB está empenhadíssima nessa solução, também louvando aqui, como disse o querido amigo Nelson da AJUF, o trabalho da AGU em tentar destravar o pagamento desses precatórios que estão acumulados. Então, nesse sentido, senhor presidente, é a manifestação da OAB também registrando a nossa preocupação e incansável trabalho para reverter essa situação. Muito obrigado. Obrigada. Como vota a ministra Suzete? Eu cumprimento a todos, na pessoa da nossa presidente, a ministra Maria Tereza, mas eu peço licença para cumprimentar também de modo especial o desembargador federal Guilherme Calmon, e para me justificar a ausência, efetivamente em função de compromissos em Brasília, inclusive de sessão de julgamento, não me foi possível estar hoje na Justiça Federal Seccional do Rio de Janeiro. Justifica, assim, a minha ausência. Quanto a essa questão, ora em julgamento, efetivamente, toda essa controvérsia, sabemos todos, ela decorreu de um contingenciamento dos recursos destinados ao pagamento de precatórios federais a partir de 2002. Isso decorreu de emendas constitucionais. O Conselho da Justiça Federal, como bem destacou a ministra presidente, tem, a partir de 2022, observado as normas da LDO de 2022 e observou agora, em 2023, as outras normas
da LDO de 2023. Se porventura, sabemos todos, o administrador está jungi da aplicação dessas normas, não pode delas se afastar. Se em decorrência da aplicação destas normas está ocorrendo uma iniquidade ou uma alegada inconstitucionalidade, como se aventa aqui, a solução dessa questão há de ser buscada em outra via. Não é possível o administrador deixar de aplicar, no caso, as normas da LDO. Por isso, eu não tenho dúvida em acompanhar a nossa presidente no seu voto. Obrigada, ministra Suzete. Ministro Sérgio Kina. Pois não, senhora presidente, também, da mesma forma, cumprimento a todos os colegas, na pessoa de Vossa Excelência, presidente, e também, em especial, na pessoa do anfitrião, né, nosso querido desembargador Guilherme Calmon. Também aqui me excuso, por conta de impedimentos pessoais, não me foi possível estar aí desfrutando, né, desse convívio, né? Já soubemos aqui, né, do café maravilhoso, que foi disponibilizado a todos, né? Enfim, mas numa próxima ocasião, quem sabe, né? Eu quero cumprimentar também ao Dr. Francis Borda, né, que trouxe sua pretensão de maneira, inclusive, muito didática, trazendo-nos aqui a metáfora do embarque, né, nos aeroportos, nos aviões, e de fato bem se compreende, né, a ansiedade, sobretudo dos credores de precatórios de natureza alimentícia. Havia examinado também os memoriais que cuidadosamente nos foram encaminhados com a devida antecedência. Temos todos, portanto, a dimensão exata da dificuldade que esse momento, como foi dito da tribuna, um momento de guerra. Estávamos todos acostumados com momentos de paz, né? Agora o momento é de guerra. Entretanto, eu também sou otimista, achando que efetivamente esse período haverá de ser superado. O presidente Nelson Alves já nos trouxe essa notícia alvissareira, né? De maneira que acho que o que foi feito deve permanecer como está, não se identifica que traço, né, de alguma ilegalidade evidente, ainda que se possa ter como ponto de contraste o artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, que acena, não é, com pagamento prioritário dos precatórios de natureza alimentar, mas fato é que no contexto presente, como trazidas ou oferecidas as circunstâncias, o CJF, por meio de sua presidência, acho que agiu dentro de padrões absolutamente aceitáveis, e razão pela qual, né, aqui já endossando tudo que já foi dito anteriormente pelos colegas que falaram, né, eu estou aqui, portanto, louvando a sustentação, no entanto, acompanhando o voto da senhora presidente. É como voto em ministra Maria Tereza, eu devolvo a palavra. Muito obrigada, ministro Kukina. Como vota o desembargador Marcos Augusto? Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Doutor Felipe, representando a OAB, ilustre subprocurador-geral da República, doutor Nelson, o ilustre advogado que usou da palavra da tribuna com brilhantismo. Eu estou na Justiça Federal há bastante tempo, né? E como o doutor Felipe mencionou, esse não é um problema antigo na Justiça Federal, é um problema novo, ou seja, não haver recurso suficiente para a quitação de todos os precatórios dentro do mesmo exercício. E esse é um problema criado pela emenda, e assim, é alentador a notícia que foi divulgada, e Vossa Excelência, presidente, mencionou, de uma percepção da AGU com relação a esse problema e manifestar isso ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de solucionar esse acúmulo desse passivo que pode se tornar impagável em algum tempo, né? Essa percepção, eu acho que é muito positiva por parte da AGU, e
oxalá esse problema já no próximo exercício não se repita. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, em acompanhar o voto de Vossa Excelência no sentido de negar provimento ao recurso. Tive a oportunidade de ler o voto e, embora reconheça aí as razões, né, dos ilustres advogados representados na tribuna pelo Dr. Francisco, mas a proporcionalidade na distribuição do recurso e a utilização de lista por tribunal, decorrentes da própria LDO e da resolução do CJF, não permite uma solução diferente da que foi adotada por Vossa Excelência. Então, acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada, doutor Marcos. Como voto, desembargador Guilherme Calmon. Primeiramente, queria agradecer, ministra, pela vinda do Conselho da Justiça Federal aqui à segunda região da Justiça Federal. O Tribunal da segunda região se sente bastante honrado, prestigiado pela presença de Vossa Excelência e todos os ministros, ministro Og, ministro Belize, ministra Suzete não pôde estar aqui conosco, ministro Cuquina também, mas é como se estivessem aqui presencialmente, porque sabemos do carinho que Suas Excelências nutrem aqui pelo Tribunal. Também agradecer a presença da desembargadora Marisa, TRF da terceira região, desembargador Fernando Braga, da quinta região, desembargadora Mônica Cifuentes, da sexta região, desembargador Fernando Quadros, que está à distância, tenho certeza que, como tribunal co-irmão, só não pôde vir em razão também de outros compromissos, desembargador Zé Amilcar, que estava previsto para estar conosco, infelizmente não pôde vir, mas de modo justificado já foi apresentada a razão pela qual não pôde vir, mas está tão bem representado e substituído aqui pelo desembargador Marcos Augusto. Então, cumprimento a todos. Também doutor Eduardo Lorenzoni, subprocurador-geral da República, doutor Felipe Sarmento, representante da OAB, nosso colega e presidente da AJUF, Nelson Ribeiro Alves, e nosso secretário-geral, doutor Daniel Marchionati, a pessoa de quem gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas da Justiça Federal e, em especial, queria me dirigir aos desembargadores aqui presentes do Tribunal da Segunda Região, desembargador Luiz, desembargadora Letícia, desembargador Teófilo, desembargador Vanderlei, doutor Rogério Tobias, doutor Alfredo, enfim, todos que estão aqui prestigiando. Depois de um período tanto quanto longo da pandemia, né, acho que o Tribunal cedia mais uma sessão do Conselho da Justiça Federal e, por isso, é mais um motivo para nós podemos nos alegrar em razão desse período aí pandêmico que tivemos e, portanto, retornando aí essa atividade que é tão salutar, né, de um convívio presencial, como todos sabem quão importante é. E com relação à questão em si, né, o doutor Francis Campos Bordas bem trouxe, né? Acho que eu não vou aqui repetir o que já foi dito por todos que já votaram anteriormente a mim, mas, de fato, é uma preocupação que nós temos. Eu me recordo quando ingressei na Justiça Federal em 1993, há 30 anos atrás, nós tínhamos inicialmente algumas dificuldades relativas a precatórios pagos de modo atrasado, né? E, portanto, precatório em cima de precatório, cálculos em cima de cálculos, enfim. Mas, em pouco tempo, isso se resolveu. E parece que estamos voltando um pouquinho na história, né? Em razão, agora em 2023, quer dizer, passando a ter uma situação tanto quanto não idêntica, mas parecida com aquela lá de 30 anos atrás, o que de fato é de se lamentar. Mas tenho certeza, como já foi bem sinalizado pela ministra Maria Tereza, pelo doutor Nelson Ribeiro Alves, como nós vamos de fato conseguir resolver, e tenho esperança que ano que vem, né, possamos aí estar com a situação dos precatórios regularizados. Então, com a vênia devida ao doutor Francis, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, ministra. Obrigada. Como vota a desembargadora Marisa? Bom dia a todos e todas. Cumprimentos na pessoa da nossa ministra Maria Tereza, nossa presidente. Um abraço especial ao doutor Nelson, presidente da AJUF, à OAB, ao Ministério Público Federal, e um muito especial ao desembargador Calmon, que é meu amigo e um lorde, né? Então, é muito bom estar aqui na presença de todos, acolhida pelo desembargador Calmon. Ministra, eu também estou acompanhando Vossa Excelência e sei que essa situação dos precatórios nos incomoda muito
foi muito difícil compreender, em primeiro lugar, o que a emenda constitucional trouxe e depois verificar que nós não conseguiríamos pagar todos, né, durante algum tempo. Uma providência que me parece equivocada, que foi tomada na época pela emenda constitucional, que, na verdade, só onera ainda mais o orçamento público, né? Que aí vão incidir juros, correção monetária, enfim. Então, isso causa um grande problema também para o Estado brasileiro. De modo que, não havendo outra saída nesse momento, eu acompanho Vossa Excelência. Muito obrigada. Como vota o desembargador Fernando Quadros, aqui no vídeo? Senhor presidente, ministra Maria Tereza, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente subprocurador-geral da República, doutor Eduardo Lorenzoni, que aqui atuou muito aqui na 4ª Região. Cumprimento o eminente doutor Felipe Sarmento, ministro Og, senhores ministros, senhoras e senhores desembargadores. Esse tema, para nós, é muito espinhoso. Eu fico muito feliz de poder discutir nessa sessão. Estou acompanhando o voto da ministra Maria Tereza, já anuncio desde logo, para não levantar assim, falsas expectativas. Nós somos administradores, como falou o eminente advogado, e nós temos que tomar uma decisão, e ela está tomada, e nós vamos com ela até o fim. Enfim, todo dia um colega me liga de algum desembargador da 4ª Região e diz assim: Fernando, o TRF4 não está pagando precatórios alimentares, nós temos que fazer alguma coisa. Sim, nós vamos fazer. O TRF4 não paga nada, ele recebe dinheiro do Poder Executivo e repassa, né? Pelo menos o que eu aprendi lá na... Então, as críticas não são a 4ª Região que está pagando, não. O Poder Executivo fez uma opção, né? E nós fizemos ali dentro do que tinha para dividir, como um pai faz ali, distribuir o filho que precisa mais, o que precisa menos, aquele que o pai acha que não vai se criar, né, ministro Og, que a gente sempre comentava. Enfim, nós fizemos uma opção e temos que sustentá-la. Eu tenho muitos pedidos aqui dos eminentes advogados, até de sequestro de verbas da União para pagar esses precatórios. Já indeferi e vou continuar indeferindo, porque eu não posso sair buscando dinheiro nas contas da União para pagar como administrador. Enfim, já estou dizendo, eu tenho 200 pedidos aqui, recebi os eminentes advogados, conversei, expliquei já, e eu tenho agora 200 pedidos de reconsideração. Mas eu fico muito confortável, senhora presidente, de poder discutir aqui me parece o momento adequado aqui numa reunião do CJF, né? Nosso conselho, que nos supervisiona e direciona a Justiça Federal. Então, num colegiado maior, eu fico muito confortável. Então, eu não vou fazer sequestro, vou dizer isso nos processos individuais, já disse uma vez, mas vou dizer quantas vezes for necessário, até porque a nossa vida de juiz é isso. A gente julga, daí julga os embargos, né? Tinha um caso aí dos 5º dos servidores que foi julgado 8 embargos de declaração no Supremo. Enfim, só para fazer uma contextualização. Então, os superpreferenciais nós pagamos, né? Os superpreferenciais foram pagos. Então, senhor presidente, só permitindo esse esclarecimento assim, que eu tenho feito, eu até eu lamento também, né? E nós somos a região que me parece foi mais prejudicada, mas eu tenho certeza que o governo, o Poder Executivo está anunciando agora que vai resolver o problema. Então, muito bem, eles criaram o problema, eles podem resolver e nós estaremos aqui com certeza para dar cumprimento a essa, né? Quando mandar os recursos, nós vamos, né, senhor presidente, fazer os pagamentos. Então, só para fazer essa manifestação que é muito assim positiva, muito assertiva, talvez nós aqui do Sul, né, o doutor Michael Neto sabe, às vezes a gente paga um pouco o preço por ser muito assertivo, mas pelo menos já para evitar assim, olha, vamos tentar dar um jeito, porque nós não temos o que fazer a essa altura do mês de outubro de 2023. Então, agora vamos torcer para que o Poder Executivo resolva esse problema, né? O Supremo, que foi o constituinte derivado, né? Buscando as lições lá do direito constitucional, que fez essa opção de não pagar os precatórios. Então, nós estamos apenas implementando. Então, pedindo vênia, talvez pela assertividade, que hoje em dia não é bem-vinda, mas por alguns setores, eu cumprimento Vossa Excelência pelo voto e acompanho integralmente. E já deixando esclarecido aqui os eminentes advogados, que têm sido muito educados, muito parcimoniosos, mas eu já estou anunciando aqui que vou manter essa posição, né? E porque tenho que agir
como o eminente doutor Bordas falou, como administrador nesse caso. Então, cumprimento a todos e senhora ministra, não estarei presente, não estou presente, porque hoje nós vamos instalar aqui a ouvidoria da mulher no TRF da 4ª Região, e eu entendi, né, que já estava marcado há 2 meses, eu entendi que a minha ausência não seria oportuna nesse momento. Então, eu peço vênia ao desembargador Guilherme, nosso anfitrião, e a Vossa Excelência, mas saliento ao ministro Og que nós designamos um desembargador aqui para estar presente no evento que Vossa Excelência está conduzindo com tão brilhantismo, e que nós temos o maior interesse em participar de todas esses fatos subsequentes de comemoração dos 35 anos da Justiça Federal. Então, ministro, só pedindo vênia por ter falado demais, esse é o voto acompanhando integralmente Vossa Excelência. Muito obrigada, desembargador Fernando Quadros. Eu estou aqui me recordando que li esses dias uma notícia de que o governo quer diminuir o valor dos precatórios, não é? Fazendo com que haja uma maior racionalidade nas defesas e nas teses que possam ser postas, e isso se concretiza até mesmo na própria ação da AGU, que, em acordo realizado com o Superior Tribunal de Justiça, vem paulatinamente desistindo de recursos que entende que não há mais sentido, e também com uma proposta de que, tão logo possa ter conhecimento dos recursos que chegam ao tribunal, poder eventualmente fazer uma proposta de acordo já para o credor, eventualmente. Mas, enfim, esperamos nós que no próximo ano, também diante das notícias que temos, possa ser diferente este critério. E se não for possível por esta via, pelo menos que a gente possa ter novos critérios para a LDO do próximo ano, que já está sendo objeto de conversa. Então, quem sabe, mas, desembargador, possa ser diferente. Como vota o desembargador Fernando Braga? Bem, bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar os colegas na pessoa da nossa presidente, a ministra Maria Tereza. Queria registrar meu agradecimento à acolhida do desembargador, do colega desembargador presidente da TRF, né, desembargador Guilherme Calmon. Eu acompanho integralmente a relatora pelas razões trazidas no voto de Sua Excelência e também por aquelas que foram acrescidas aqui nesse conselho. Obrigada. Desembargadora Mônica. Agora sim. Bom dia a todos, cumprimento todos os ministros, todos os colegas que nos acompanham aqui presencialmente e pela forma virtual, na pessoa da nossa presidente, ministra Maria Tereza. Cumprimento também o doutor Felipe Sarmento, representante da Ordem, o ilustre membro do Ministério Público, subprocurador Eduardo Lorenzoni, nosso presidente da JUF, doutor Nelson Gustavo, todos os servidores, juízes, desembargadores aqui presentes, e de forma especial ao desembargador Guilherme Calmon, que nos recebe aqui, como sempre, com tanta elegância e tanto carinho, com essa afetividade própria dos cariocas. Não há dúvida, ministra, que a questão colocada pelo advogado, como também foi reforçada pelos colegas e pelo doutor Felipe Sarmento, representante da Ordem, é uma questão delicada, né, que nos leva a pensar sobre a justiça de todo esse processo. No entanto, como já foi dito aqui, o voto de Vossa Excelência como administradora não podia ser diferente. É isso mesmo, né? Tem que obedecer à lei. Eu só fico me perguntando como é que vai ser isso no próximo ano, porque, veja bem, né? Se os recursos são fartos e dá para pagar todo mundo, nós então resolvemos o problema. Mas se nós continuarmos com essa questão da contingência orçamentária, aí nós vamos criar uma situação que o Conselho da Justiça Federal é um órgão de supervisão orçamentária. Ele recebe os recursos da União e distribui proporcionalmente entre os tribunais.
cada tribunal tem a competência privativa de estabelecer a sua lista de prioridades, que é inclusive publicada por ordem do Conselho Nacional de Justiça no seu site. Quer dizer, o tribunal vai continuar estabelecendo a sua lista de prioridades de acordo com o recurso que foi recebido do Conselho da Justiça Federal. A não ser que haja uma lista nacional de prioridades, isso vai ser um procedimento que vai continuar a se repetir, porque o CJF não pode se substituir aos tribunais e elaborar essa lista, né? Então, ou mesmo substituir-se aos tribunais e fazer o pagamento direto dos precatórios. Então, para mim, a solução continua complicada, embora haja aí a boa vontade da AGU e tentar disciplinar essa situação. Espero que isso seja resolvido de forma legislativa, porque, de fato, aqui no Judiciário, a não ser que altere também por emenda constitucional a competência do CJF, não há o que fazer, né, ministra? Então, é isso, acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada. O doutor Eduardo, parece-me que quer falar pelo Ministério Público. Por favor, senhora presidente. Pois não. Bom dia a todos. Cumprimento a senhora presidente, ministra Maria Tereza, o ministro Og, secretário-geral, os conselheiros. Um cumprimento especial para o meu conterrâneo, quase, né? É do Paraná, mas da mesma região, do embargador federal Fernando Quadros, né? Senhores representantes da AJUST, da OAB, senhores servidores. Eu só ter palavra para dizer que o assunto realmente é muito complexo e que a Procuradoria-Geral da República, quando chamada a se manifestar uma ação direta movida pelo Conselho Federal da OAB, manifestou-se favoravelmente à tese da ordem e estamos atentos a esse problema e enfim, também queria justificar a minha ausência física na sessão do Rio de Janeiro, porque foi solicitada minha presença para substituir uma colega, né? E eu tinha casualmente uma sessão no Superior Tribunal de Justiça hoje à tarde, então já estava em Brasília para esse compromisso. Muito obrigado, senhora presidente, por essa manifestação. Bom dia. Muito obrigada, doutor Eduardo. Bom, todos nós esperamos que o ano que vem seja diferente, né? De alguma forma que seja, ou por uma emenda, ou por uma outra disposição. Ou disponibilizando o dinheiro. Então, estamos tentando verificar no LDO, estabelecimento de critérios, quase como sugerido pela desembargadora Mônica, enfim, vamos aguardar. Este ano assim se sucedeu e, portanto, eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora, e sustentou oralmente o advogado Francis Campos Bordas, a quem agradeço por suas palavras, mas que, infelizmente, não temos como atender ao pleito. Eu passo, então, ao terceiro item da pauta, que é o processo administrativo comum 725/30/2023, interessado é o TRF2, e trata-se de um pedido de alteração do plano de ação anual formulado pelo TRF2 e que diz respeito exatamente à questão de sistemas de precatórios, de substituição de um sistema por outro, e a diretoria executiva e de planejamento e orçamento do CJF apresentou manifestação no sentido da ausência de óbice a essa alteração pretendida, e o meu voto já disponibilizado é pela aprovação desta alteração do plano de ação anual do TRF2. E eu indago se estão todos de acordo? De acordo. De acordo? De acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a alteração do plano de ação anual do exercício 2023 do TRF da 2ª Região, nos termos do voto da relatora. O número 4 é o processo administrativo comum 253755/2023. O interessado é o CJF e trata-se de plano anual de aquisição de veículos do CJF exercício de 2023 para a aquisição de um veículo do grupo D
que é para transporte coletivo por renovação da frota, objetivando o transporte de magistrados e servidores. Eu apenas anoto aqui que as áreas técnicas se manifestaram favoravelmente. O veículo conta com 20 anos de uso e não há nenhum óbice orçamentário. Meu voto também já foi disponibilizado e pela aprovação deste Plano Anual de Aquisição do exercício de 2023 pelo CJF, eu indago se estão todos de acordo. De acordo. O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar o Plano Anual de Aquisição de Veículos do Conselho da Justiça Federal, exercício de 2023, nos termos do voto da relatora. O número 5 é o processo 204109-2022. Eu sou a relatora e os interessados são o TRF1 e TRF5, e a solicitação é de inclusão de 2 novos planos orçamentários na ação 219Z, que é conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União, no plano de obras consolidado da Justiça Federal, exercício de 2023. Também as áreas técnicas não vislumbraram óbices e, considerando a conveniência demonstrada pelos tribunais, manifestaram-se favoravelmente. Eu também já submeti o meu voto com antecedência aos colegas, pela aprovação das solicitações, e eu indago se estão todos de acordo. De acordo. De acordo. Então, eu proclamo: o Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a atualização do Plano de Obras Consolidado da Justiça Federal, exercício de 2023, nos termos do voto da relatora. O número 6 é um procedimento normativo 0971 de 2023, interessada é a Justiça Federal, e trata-se aqui de alteração do plano orçamentário de remanejamentos internos de dotação entre as unidades da Justiça Federal, bem como propostas de abertura de crédito especial e crédito suplementar acima do limite de 30% da dotação inicial autorizada previamente na LOA de 2023. As alterações estão descritas de forma detalhada em meu voto, que foi também previamente disponibilizado aos demais integrantes do Conselho. As minutas de resolução de abertura do crédito por ato próprio do CJF também foram juntadas aos autos, bem como minuta de ofício de encaminhamento do crédito adicional, tipo 120 e 200, para o Ministério do Planejamento e Orçamento, porque dependem de autorização do Poder Legislativo. Então, o meu voto é pela aprovação deste plano e da encaminhamento das minutas que já foram elaboradas para o Ministério do Planejamento e Orçamento, daquelas, então, que depende de autorização do Poder Legislativo, e eu indago se estão todos de acordo. De acordo. De acordo. Então, eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a alteração do plano orçamentário nos termos do voto da relatora. O item 7 é o procedimento normativo 2203-13-2019. Eu também sou a relatora e os interessados são o CJF e a Justiça Federal. Aqui trata-se de proposta de substituição da Resolução CJF 701 de 2021, que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações de Obras, Serviços de Engenharia, Tecnologia da Informação, Bens e Serviços Comuns, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. E, em síntese, propõe um novo regulamento que regerá a elaboração do Plano e Contratações anual, à luz da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Contou com a colaboração de todos os tribunais e de algumas sessões judiciárias, com sugestões que foram consolidadas pela Secretaria de Administração do CJF e, portanto, em síntese, prevê um novo normativo. Nesse novo normativo, a elaboração de um plano de contratações compartilhadas anual, operacionalizado por meio da rede colaborativa de contratações de bens e serviços, que buscará a racionalização de especializações de cada órgão que compõe a Justiça Federal. Vale dizer que o plano de contratações compartilhadas será submetido à aprovação da presidência do Conselho e será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Eu voto, pois, pela aprovação da proposta e indago se estão todos de acordo. De acordo. Racionaliza bem, né? Sim, sim, sem dúvida. Então, se estão todos de acordo, eu proclamo que o Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a proposta de resolução que dispõe sobre o plano de contratações anual e sobre o plano de contratações compartilhadas anual no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, nos termos do voto da relatora. O número 8 é o processo normativo 339010/2022. O vistor é o ministro Og Fernandes, eu sou a relatora, e foi retirado de pauta por indicação do ministro Og. Eu informo a todos que a próxima sessão ordinária presencial do CJF está prevista para o dia 23 de outubro e será realizada no plenário do Conselho da Justiça Federal em Brasília. E, só de indicar, eu passo a palavra ao ministro Og Fernandes, que tem um convite para fazer a todos, quanto ao evento que logo mais será realizado no CRFB, e, portanto, passo a palavra ao ministro Og para as suas considerações. Presidente, eu prometi não falar até a próxima sessão. É com você, excelência. É um convite importantíssimo. Presidente, queridos colegas aqui, de fato, nós estamos, de uma certa forma, comemorando o processo constituinte e a inserção da Justiça Federal nesse processo constituinte aqui no Rio. Estou aqui pegando a programação. Vamos fazer hoje, a partir das, não sei se às 14 horas, né? Nós estaremos aqui mesmo. Aqui? Então, ótimo. Então, no Centro Cultural da Justiça Federal, será promovida a abertura da exposição Casas da Justiça e quem é o jurisdicionado. Eu não assisti à montagem, mas soube que está belíssima a contribuição visual de todos os tribunais regionais com imagens decorrentes desse tema. Spoiler. Essa iniciativa integra o projeto da Justiça Federal nos 35 anos, como disse, da Constituição da República. Ainda a cereja do bolo, teremos uma palestra magna da ministra Ellen Grace, será transmitida pelo canal do YouTube. Todos sabem, foi presidente do Supremo Tribunal Federal e penso quase certo que foi a primeira mulher ministra do Supremo Tribunal Federal e também uma exemplar juíza federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, todos estão convidados a esse evento e acho que irão gostar, porque sei que irão gostar dessa proposta do CJF. Devolvo a palavra a quem de direito. Muito obrigada, ministro Og. Suas palavras são sempre muito bem-vindas. Vossa Excelência sabe disso. E o fato de, por vezes, não comungarmos do mesmo pensamento exatamente não significa nada. Até porque, como disse o ministro Belize, divergência propriamente não há. Né? Eu agradeço aqui a acolhida que nós tivemos, mais uma vez, do Tribunal Regional da 2ª Região, do desembargador Guilherme Camon, várias vezes chamado de ministro hoje, pela sua fidalguia, sua acolhida, e eu, então, agradecendo a todos que participaram, que nos ajudaram para a realização dessa sessão, a todos os presentes, os desembargadores aqui, nossos queridos desembargadores, corregedora, e que eu dou, então, por encerrada esta sessão, desejando uma boa tarde, sem não antes reafirmar 2 horas, o Centro Cultural da Justiça Federal com o ministro Og Fernandes. Muito obrigada. Bom dia a todos.